Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é uma aula de propagação de erros para dar uma ideia sobre como que você propaga os erros numa fórmula da física, tá certo? Vamos começar com um exemplo. Vamos supor que eu queira calcular a densidade de um corpo, tá? Esse corpo aqui tem um cilindro, né? Diâmetro D, aqui, diâmetro D, altura H. Qual o valor da densidade? Com incerteza. A densidade é a massa pelo volume. Então a densidade é uma função de duas variáveis. Duas variáveis. Tá? Massa e volume. Bom, eu vou a massa medir numa balança. Tá? Pego a balança e tiro o valor médio. A incerteza da massa é a incerteza da balança. Né? A balança analítica, a incerteza é mais baixa. Se for uma balança de cozinha, a incerteza é mais alta. Então a incerteza é determinante aqui no problema. Tá? Depende do equipamento. E o volume, vou medir numa bureta. Como é que é isso? Uma bureta é aqueles, né, dispositivo da laboratório de química, você tem aqui um cilindro graduado, você põe um nível de água aqui, aí você põe o sólido lá dentro, a água sobe, eu faço a diferença, então eu vou ter um volume com a sua incerteza. Isso vai depender aqui da bureta, né? Se for uma bureta mais precisa, menos precisa, você vai ter uma incerteza aqui. Aí eu vou calcular a densidade. A densidade é o valor médio mais ou menos o erro. A incerteza. O valor médio eu tenho, mas e a incerteza e o erro? Como é que eu vou achar esse erro? Né? Sabendo a incerteza, né, da massa, a incerteza do volume, como é que é a incerteza da densidade? Divide as incertezas. Né? Não é assim, pessoal. Tá? Não é assim. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Então aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar uma função qualquer de duas variáveis, f de x, y. Vamos estudar f, como ela depende de x, aí eu mantenho o y constante. Como que f depende de y? Eu vou manter o x constante. Então eu vou lá e faço os gráficos, né, que estão aqui. Mas aí a minha ideia é o seguinte, se o x e o y têm incertezas, qual que é a incerteza de f? Ou seja, qual seria a fórmula genérica para a incerteza de f? E a resposta é a seguinte, essa fórmula vai depender de como a f varia com x e com y. Tá? Se varia rapidamente ou varia lentamente. E também se depende das incertezas, sigma x e sigma y. O equipamento é bem preciso, o sigma x é bem baixo. Contribui pouco para a incerteza de f. O equipamento de medida de y é ruim, então o sigma y é alto. Vai contribuir com bastante peso em sigma f. Então depende também de sigma x e sigma y e como as funções variam. Para dar uma ideia dessa variação, eu fiz aqui dois gráficos, né? Aqui um em função f em função de x e f em função de y. Então é um exemplo genérico, tá, pessoal? O que você percebe aqui, ó? Quando a função varia rapidamente, aqui, tá? Eu tenho que uma incerteza aqui, um valor, um x qualquer vai me dar um f qualquer. Uma incerteza aqui, ó, eu medi essa incerteza aqui, sei lá, mais ou menos o sigma x, né? X mais ou menos o sigma x. Quando eu jogo para achar o f, eu tenho uma incerteza maior aqui, ó. Essa incerteza em f, ela é bem maior do que essa aqui em x. Por quê? Porque a função cresce rapidamente. Nesse caso aqui, é uma função, por exemplo, vamos supor f em função de y, vamos supor que cresça mais lentamente. Se eu pegar uma incerteza fixa aqui no y, né? Aqui no y, mais ou menos sigma y, isso aqui é o sigma y, né? Eu vou ter aqui uma incerteza menor aqui. Por quê? Porque a função varia mais lentamente. O que você conclui então? Que quando a função
depende... O que você conclui? Que o sigma f vai depender da taxa de crescimento ou decrescimento, né? Se a taxa de variação for alta, um crescimento rápido, propaga muito erro. O erro menor vira um erro maior. O sigma f vai ser grande. Mas, se a propagação de variação, a taxa de variação é baixa, né, o crescimento lento, propaga pouco erro. Ó, crescimento lento, o erro aqui é menor do que o erro aqui. Tá certo? Então, você conclui que a função, né, vai depender de... A propagação de erro vai depender de como a função varia naquela variável. Tá? Se a função depender de um modo violento, entre aspas aqui, né, rápido, né, forte, né, você vai ter um sigma f grande. Agora, se a função depender de um modo lento, mais suave, você vai ter um sigma f menor. Tá? Ou seja, a taxa de crescimento está associada à variação da função e ela está associada diretamente ao valor da incerteza daquela função. E a taxa de crescimento, decrescimento, taxa de variação, você já aprendeu em cálculo 1, que é a derivada. Tá certo? Então, por que tem derivada na fórmula da propagação de erro? Porque depende de como a função varia, né? Se a função for uma constante, por exemplo, ela não propaga erro. A derivada da constante é zero. Mesmo se você variar bastante aqui, não propaga erro nenhum para a função. Agora, se a função for muito vertical, aí qualquer incerteza pequena aqui, você vai ter uma variação grande aqui. Tá certo? Então, essa variação, né, alta ou baixa, de crescimento e decrescimento, é a derivada. Por isso que na propagação de erros, nós temos a derivada. Tá certo? Consequentemente, o sigma f vai depender das derivadas de f em relação a xy, né, e também dos valores de sigma x e sigma y. Tá? Então, depende disso aí. Tá bom? Então, o que acontece? A função f de xy, o erro dela vai depender da incerteza de x, da incerteza de y e da taxa de crescimento e decrescimento da função em relação a x e em relação a y, que são as derivadas. No caso, como são duas variáveis, tá? Então, derivada parcial. Que é a mesma coisa que a derivada da outra que você já aprendeu, só que quando você deriva em relação a x, você tem que fingir que o y é constante. Quando deriva em relação a y, finge que o x é constante. Tá certo? Bom, o que acontece? Então, a fórmula final vai ser assim, ó. Vai ser essa aqui, ó. Tá? Ou seja, não pode ser apenas a soma das derivadas parciais. Tá? Por que é um produto aqui? Porque depende de dois fatores, da incerteza e da taxa de variação. Por que tem o quadrado e tem essa raiz? Porque as taxas de variações podem ser positivas ou negativas. De repente, se essa aqui for negativa, essa aqui for positiva, quando eu somar vai dar zero. Aí vai dar uma incerteza zero. Tá? Não é assim que funciona. Como é que você faz? Você assume que o erro em y e o erro em x são independentes. Tá? Aí você usa o conceito da álgebra linear, né, de espaços ortogonais. Né? Quer dizer, então, que para você somar esses dois espaços, você finge que eles são ortogonais, você faz Pitágoras. Né? Você assume que eles são espaços, que o erro de x não influencia no erro de y. Né? O que acontece no eixo x não tem nada a ver com o que acontece no eixo y, um não influencia o outro. São espaços ortogonais, então você pode somar como se fossem vetores perpendiculares. Você tem que usar Pitágoras. Então, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, raiz quadrada. Tá? Então, essa aqui é a fórmula genérica da propagação de erros. Essa fórmula vale para qualquer função, pessoal. Qualquer função. Tá?
Então, ó, derivada parcial em relação a x vezes o erro de x quadrado. Derivada parcial da função em relação a y vezes o erro de y quadrado. Soma os dois, extrai a raiz. Se tiver 3 variáveis, 4, você vai pôr mais termos aqui. No caso que tiver só uma variável, por exemplo, g só depende de x, o que você faz? Você vai extrair a raiz quadrada disso aqui ao quadrado. Olha, a raiz de x quadrado é módulo de x, né? Porque a raiz não pode ser negativa. Então você faz só a derivada total vezes o erro, a derivada total, porque só tem uma variável, não precisa ser parcial, vezes o erro, tira o módulo, tá certo? É isso. Para uma função, para uma variável, só é essa. Para duas ou mais variáveis, isso aqui. Você pode botar mais termos aqui. Uma variável só, fica mais simples. Tá? Isso aqui é muito útil também. A gente vai usar várias vezes isso aqui. Bom, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Primeiro caso, da soma. A soma é muito fácil. A soma. F igual a x mais y. Então, a derivada de f em relação a x é 1, vezes sigma x quadrado. A derivada de f em relação a y é 1, sigma y quadrado. Então, simplesmente aqui, ó, o erro de f é a soma dos quadrados dos erros. Ó. Essa é a forma da soma. Isso aqui é uma soma, então o erro da soma é isso. Só somar os quadrados dos erros. Quando eu falo soma, também é subtração, né? Tanto faz. Tá? Se for subtração aqui, também soma. Tá? Sempre soma. Mesmo que for subtração. O caso da subtração é o pior que existe no laboratório, né? Porque às vezes você pode ter um número pequeno, a subtração, esse parecido com esse, a subtração é baixa e tem que somar os erros. Às vezes o erro dá maior do que o próprio número, que é muito ruim para a precisão do experimento, né? Felizmente poucas experiências têm menos na fórmula, né? Subtração na fórmula. Mas é um problema quando tem subtração. Bom, e aí a fórmula mais utilizada agora, que é a mais abrangente, é essa aqui. É quando tem um produto, se alfa e beta pode ser qualquer número, pode ser número negativo, pode ser número quebrado, pode ser fração. Ou seja, isso aqui é como se fosse produto, divisão, potenciação, radiciação, tanto faz, né? É um produto aqui, mas pode, se for expoente negativo, vira divisão, se for expoente fracionário, vira raiz, tal. Então, essa fórmula genérica aqui, que não tem soma nem subtração, aplicando a fórmula genérica, que é essa aqui, vou derivar primeiro em relação a x, multiplicar pelo de x, derivar primeiro em relação a y, multiplicar pelo de y. Então, vamos lá. Aplicando aqui, ó. Deriva em relação a x. Cai o alfa para frente, subtrai 1. O y é constante, repete. Vezes o erro de x. Depois, vou derivar em relação a y. O x repete, é constante. Cai o beta para frente, subtrai 1, vezes o erro de y. Põe tudo ao quadrado. Tá pronto. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um truque para ficar mais simples a expressão. Aqui eu vou multiplicar e dividir por x. Como é um produto aqui, ó, de multiplicar e dividir por x, não altera a expressão, certo? Essa aqui eu vou multiplicar e dividir por y. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó, alfa, x elevado a alfa menos 1 vezes x. Conserva a base e soma expoente. Alfa menos 1 mais 1 dá alfa. Repete o y aqui, repete o sigma x, e sobrou esse x aqui embaixo. Tá? Depois aqui, ó, multipliquei por y sobre y. Então, repete o x, aí tem esse y aqui, ó. Y elevado a beta menos 1 vezes y. Conserva a base e soma expoente. Beta menos 1 mais 1 dá beta. Repete o beta, repete o sigma y, tem esse y aqui embaixo, fica assim. Agora, esse cara aqui, pessoal, x elevado a alfa, y elevado a beta, aparece aqui, e ele é quem? Ele é o próprio f, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Ele é o próprio f. Então, posso pegar esse f e botar em evidência aqui, evidência global, e pôr para fora da raiz. Põe para fora da raiz, fica assim, então, a fórmula. F aqui fora, alfa
sigma x sobre x, mais ao quadrado, mais beta, sigma y por y ao quadrado. E esta é a fórmula do produto. Produto, divisão, potenciação, o que seja. Repara que sigma x por x é a incerteza percentual, né? Se o x vale 100, sigma x vale 2, vai ficar 2 sobre 100, 2%. Então, isso aqui depende do equipamento. Depende se o sigma é alto ou baixo. E esse alfa e beta? Esse alfa e beta vem da derivada. Esse alfa e beta vai te dizer se a função cresce rápido ou devagar. Por exemplo, se for raiz quadrada, o seu alfa é meio. Então, cresce mais lento. Se for x ao cubo, esse beta é 3. Y ao cubo, né? Beta é 3, vai ficar crescer muito rápido. Então, esse alfa e beta estão ligados à derivada, e o sigma x sobre x, sigma sobre y está ligado ao equipamento que você está usando, né? Se o sigma for baixo, o sigma x por x vai ser baixo, tá certo? Essa aqui é a famosa fórmula do produto. Então a gente usa, basicamente, são essas fórmulas: produto, soma, e a derivada de uma variável. Tá? Bom, vou dar um exemplo aqui então. Aquele exemplo que nós tínhamos antes, da densidade, tá? Então aqui, ó, vai ficar m a primeira potência vezes d a menos 1, tá certo? Se eu botar para cima, aqui, tá certo? Então o que eu vou fazer? Como é que vai ser o erro? Então o erro vai ser sigma d é o d vezes sigma m sobre m vezes o expoente, que é 1 quadrado. Aqui é v, né? Nossa, que besteira que eu fiz aqui. Espera aí. Aqui é v, né? V é menos 1. Sigma v sobre v, expoente é menos 1. Mas como está ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui é uma certeza. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo. A massa, 281, mais ou menos 3 gramas. Volume, 25,4, mais ou menos 0,8 mililitros. Mililitro é igual ao centímetro cúbico. Tá? Quanto que vai ser o D médio? D médio é a massa pelo volume. Dá isso aqui. Tá? Aí, quem que vai ser a incerteza? A incerteza, sigma D é o D, sigma M por E. Aí tem um menos aqui, que vai ser ao quadrado, dá mais. Sigma V por V. Se você quiser colocar uma etapa intermediária aqui, ó, é interessante. Eu geralmente faço a conta direto aqui, mas aqui que se analisa aqui, ó. O erro percentual aqui da massa deu mais ou menos 1%. Multiplica por 100 isso aqui, 1%. Erro percentual do volume deu mais ou menos 3%. Você pode argumentar então que o volume tem uma incerteza muito maior, 3 vezes maior do que o erro da massa, percentualmente falando. Então, se você quiser abaixar a incerteza da densidade, você teria que trocar o equipamento de medir volume, para achar um volume mais preciso. Por exemplo, essa é uma boa discussão que você tem quando você está discutindo lá os resultados experimentais no experimento, né? Comparar qual variável tem mais incerteza, contribui mais para a certeza total, tá certo? Bom, agora, calculando aqui a conta, o que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó. Só que o primeiro dígito é 3, então é só um significativo. Só pode ter um. Zero à esquerda não conta, né? Aqui passou de 500, redonda. Então, 0,4. Então a incerteza manda que a densidade tenha só uma casa após a vírgula. Volto aqui para cima. Uma casa após a vírgula, corto aqui. Então aqui passou de 50, arredondo 1. Tá? Então vai ficar assim, ó, 11,1, mais ou menos 0,4 gramas por centímetro cúbico. Tá certo? Então essa aqui é a incerteza da densidade. Tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é o seguinte, é chamado pêndulo eletrostático, um experimento de física 3, tá? A carga é essa expressão aqui.
a carga elétrica do pêndulo, tem o pêndulo de duas bolinhas eletrizadas, né? A bolinha abre, tem uma distância D entre as cargas, fica uma coisa assim. Eu vou fazer o desenho aqui para você. Uma coisa assim. Aqui mais e mais se repelem. Tá? Aqui é a distância D. Aqui é o ângulo θ. E a bolinha tem massa M. Quanto que é essa carga elétrica aqui? Que elas partem da mesma carga, porque elas são eletrizadas as duas juntas, né? São metálicas, então tem a mesma carga, do mesmo tamanho, tudo igualzinho. Então a carga dela é essa expressão aqui. D² M, a gravidade, vezes a tangente do ângulo sobre 2, sobre a constante elétrica. Tá? O que você mede aqui? Você mede a distância, você mede a massa e você mede o ângulo. O G e o K0 são constantes. Só que é o seguinte, olha que coisa interessante. Aqui tá, você mediu a distância, tá beleza aqui. Aqui está a distância. Você mediu a massa, está aqui, beleza. Mas aqui não, né? Você mediu o ângulo, mas se você não colocou o ângulo na fórmula, você colocou a tangente do ângulo. Então aqui já complicou, já não dá para usar aquela fórmula simples. O que você faz? Chama isso aqui de uma variável A, por exemplo. Aí fica um produto, né? Vai ficar D² elevado a meio, que é D. M elevado a meio, G elevado a meio, A elevado a meio, K0 a menos meio. Mas o G e o K0 não contribuem porque são constantes. Então fica assim, ó. Sigma Q. Então é Q. D² a meio é 1. M elevado a meio, está aqui, ó, meio. A, isso aqui é tudo A elevado a meio, está aqui, meio. Só que se você olhar essa fórmula aqui, você tem a carga, isso aqui você calcula. Você tem o erro da distância, tem a distância e o erro, você calcula. Tem o erro de M e o M, você calcula. Você tem o valor de A, que é isso aqui. Mas e o erro de A? O erro de A você não tem. O que você percebe então? Que A, agora você vai aplicar a expressão derivada para uma função só, uma variável só. O A depende de θ. Então o erro ficaria assim, ó. Derivada de A em relação a θ, sigma θ. Só que o A é tangente do ângulo. Então a derivada é secante ao quadrado do ângulo. A secante é o inverso do cosseno. Fica assim, então. O sigma A vai ficar sigma θ sobre cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Você mediu θ, divide por 2, tira o cosseno, eleva ao quadrado. Você mediu, você tem a certeza do θ pelo equipamento, divide um pelo outro, tira o módulo, é o erro de A. Põe o erro de A aqui, faz a conta e acha o erro de Q. Veja bem, então aqui eu não preciso derivar tudo, então eu só chamei isso aqui de A e usei aquela fórmula da propagação do produto. Tá? Entendeu? Só que aqui eu usei um truque, né? Chamei isso aqui de A. Vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, oscilação amortecida. Oscilação amortecida, você tem o ômega, né? Que é a oscilação do sistema amortecido, a frequência de oscilação. Ômega 0 é o sistema sem amortecimento, menos gama ao quadrado. Gama é o padrão de amortecimento. O que acontece? Quando você faz o ajuste da função, dos dados, né? Você vai ter lá, você vai medir com o tracker, você mede a oscilação, manda ele seguir a bolinha, aí você vai ter uma função senoidal que vai caindo. Aí você manda ajustar no origin, você acha o gama, o ômega, e acha o gama, com incerteza, né? Mas aí você quer calcular o ômega 0 e a incerteza. Vai ter que propagar o erro, tá? O que você faz então? O ômega 0 aqui é fácil, eu passo isso aqui para cá, é a soma. Então é o quadrado, então é a raiz disso, tá? Como é que eu acho o sigma? Bom, isso aqui está meio complicado, eu vou chamar tudo isso aqui então de A. Então é a raiz de A, tá? Então ômega 0 é a raiz de A. Então ômega 0 depende de A. Então o que você faz? Deriva ômega 0 em relação a A vezes o sigma A. Bom, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, certo?
O A é só você fazer essa conta aqui ao quadrado. Você tem. Extrai a raiz. Só que aí você não tem o sigma A. Quem que é o sigma A? Não sei. Aí o que você faz? Você vem. Quem que você chamou de A mesmo? Esse cara aqui. Tá. Aí o que você faz? Aqui o mais fácil é fazer a derivada. Tá? Deriva o A em relação a ômega vezes o sigma ômega ao quadrado. Deriva o A em relação a gama, sigma gama ao quadrado. Porque isso aqui é a derivada do quadrado, né? Pronto, aí. Sigma A vai ficar quanto então? 2, quando você deriva em relação a ômega, gama é constante, é zero, fica 2 ômega, sigma ômega. Derivada em relação a gama, ômega é constante, dá zero. 2 gama, caiu 2 para frente, 2 gama, sigma gama. Pronto, achei o sigma A. Aí volto para cá, ponho aqui, já tenho o sigma A, já tenho o A, extrai a raiz do A, sigma A sobre 2 vezes a raiz de A, tenho o sigma de ômega zero. Pronto, achei então o sigma de ômega zero. Tá certo? Essa que é o truque aqui. O truque é sempre você simplificar a expressão. Chama de A, de B, de C, sei lá. E vai abrindo depois aos poucos, tá certo? Por exemplo, um outro exemplo aqui para finalizar. A associação em paralelo de resistores. Tem aqui R1, R2 e R3. Vou trocar para o R equivalente. Aí eu tenho R1 e a incerteza de R1. Tenho R2 e a incerteza de R2. Tenho R3 e a incerteza de R3. Qual vai ser a incerteza do R equivalente? Pergunta, qual que é a fórmula? Bom, a fórmula é 1 sobre R equivalente, é a soma dos inversos, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e assim por diante, pode ter vários aqui. Aí o cara vai assim, vou tirar o mínimo aqui, inverter, nossa, vai dar uma função gigante, precisa derivar tudo, vai ficar uma trabalheira. O que você faz então? Aqui é um truque muito simples. Ó. Chama isso aqui de F, aqui de X, de Y, de Z. Pronto. Ó. Isso aqui é uma soma. O erro da soma é muito fácil. Ué, o erro da soma é isso aqui. Mas professor, quem é o sigma X? Bom, X é 1 sobre R, 1, Y é 1 sobre R2. Bom, é tudo igual, é 1 sobre R, né? O sigma X deriva. É derivada de uma função só, deriva. Qual a derivada de 1 sobre x? É menos 1 sobre x quadrado. Vezes a incerteza. Então, sigma x é sigma r sobre r quadrado. Tem um menos aqui, mas tem um módulo. Então, e vai ser igual para sigma y, igual para sigma z, porque é só, a função é sempre igual, é um inverso. Tá? Achei o sigma x, achei o sigma y, achei o sigma z. Então, calculo esses três ao quadrado, somo, acho o sigma f. Mas quem é que é o f, pessoal? O f é 1 sobre r equivalente. Multiplica em cruz, r equivalente a 1 sobre f. De novo, é o inverso. Quanto que é a incerteza? É o sigma f sobre f quadrado, que a derivada de 1 sobre f é menos 1 sobre f quadrado, né? Aí então tá aqui. Então achei o sigma do R equivalente e achei o R equivalente, tá? Então, aqui o truque foi usar a fórmula da soma e a derivada de uma função em relação a uma variável só, né? Que é a derivada de 1 sobre x. Tá certo? Bom, isso aqui foi uma ideia então de derivadas, propagação de erro usando as derivadas, né? Qualquer dúvida vocês mandam mensagem, pessoal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí fica no aguardo aí das dúvidas. Um abraço.